Boa noite. Boa noite a todos. Agora, de forma oficial, gostaria de, em nome de todos que fazem o projeto de aprendizagem Sérgio Corrêa e turma Marta Magalhães, agradecer ao professor João Enio Sobral, árbitro do Estado do Rio de Janeiro, pertencente também ao quadro nacional. Gostaria de agradecê-lo por aceitar o convite e poder participar deste momento conosco. Um momento que é sempre grandioso para todos nós que participamos do projeto. Por aqui sempre passam grandes nomes e, como nós sempre falamos, os melhores sempre passam por aqui. E, com certeza, no dia de hoje, nós teremos mais um grande momento. Professor João Sobral, boa noite, seja bem-vindo à turma Marta Magalhães. Primeiramente, aí, boa noite para todos aí, tá? Fiquei muito feliz com o convite, né? Eu acho que é importante isso, né? A gente passar, difundir, né, o conhecimento que a gente tem. A gente não sabe tudo, né? Mas o que a gente aprendeu ao longo aí, a gente poder passar para os outros colegas de arbitragem aí. Então, é uma felicidade enorme. Então, de pronto aí, eu aceitei, porque eu acho que isso é muito importante, a gente passar o que a gente sabe para os amigos. Tá? Falando um pouco de mim, né? Como o amigo falou, meu nome é João Enio Sobral. Eu sou árbitro de futebol desde 2004, né? Então, eu fiz o curso em 2003, né? E entrei no quadro da Federação do Estado do Rio de Janeiro em 2004, né? E ingressei no quadro da CBF em 2012. Então, em 2012, eu fui indicado, né? Foi um momento único na minha carreira, que foi a indicação ao quadro da CBF. E eu estou desde 2012 no quadro da CBF, né? Representando, né, o Estado do Rio de Janeiro. Ao longo da carreira, né? Grandes jogos, né? Situações que deixam a gente muito feliz e muito aprendizado também. Então, ao longo da minha carreira, eu aprendi muita coisa com grandes árbitros, não só do Rio de Janeiro, né? Porque eu assisto futebol a todo momento, então a gente está sempre vendo jogos, olhando nossos colegas e sempre aprendendo com nossos colegas. Só que uma coisa que eu digo, né? Que eu levo muito para mim, a gente tem que assistir os jogos, ver o estilo dos nossos colegas apitando, mas a gente tem que ter o nosso estilo, entendeu? A gente tem que ter a nossa forma de apitar e sempre pegando algumas coisas de outros árbitros e acrescentando na nossa arbitragem. Porque a gente, como árbitro de futebol, a gente não é o dono da verdade, né? Então, a gente tem grandes árbitros, né? Então, a gente não é melhor do que ninguém, nem menos do que ninguém. Então, a gente está sempre aprendendo. Então, eu levei muito isso e continuo levando isso para a minha carreira. Então, por exemplo, eu estou vendo um jogo de um árbitro mais jovem e a gente aprende também com esse árbitro mais jovem aí. De repente, alguma coisa que a gente não fazia e a gente viu o colega fazendo e a gente traz para a nossa arbitragem. E acredito que também algumas pessoas que acompanham o meu trabalho também podem também tirar alguma coisa de bom, né, da minha arbitragem e, a partir daí, fazer a sua arbitragem. Então, é isso que eu gosto muito de falar, né, quando eu tenho a oportunidade, é isso. Né? E antes de entrar basicamente na regra 5, né, uma coisa que eu também levo muito em consideração é a questão da linguagem corporal do árbitro, né? Depois a gente vai ver, né, os sinais, né, que é logo no finalzinho da regra 5, né? Então, a lei da vantagem, né, que agora a gente pode sinalizar com uma mão só. Antigamente, a gente sinalizava com as duas mãos. Hoje, você pode sinalizar com uma mão. Então, alguns árbitros falam assim para mim:
ô João, mas você sinaliza com uma ou sinaliza com duas? Vai depender do momento do jogo. Às vezes, no momento do jogo, no clima do jogo, você coloca as duas mãos. E, às vezes, você coloca uma só. Então, isso que eu quero falar em cima do quê? Da linguagem corporal do árbitro. Porque a linguagem corporal do árbitro, ela dá credibilidade para as decisões do árbitro. Então, o que eu levo para a minha arbitragem? É postura, né? É sinalizações bem feitas. Isso aí vai dando credibilidade para as suas decisões. Então, às vezes, aquela decisão, que é uma decisão bem interpretativa, aonde que vai precisar o quê? Presença do árbitro e linguagem corporal. Então, eu coloquei até um dizer lá no meu Instagram falando dessa questão de linguagem corporal. Então, a linguagem corporal vai dar credibilidade para as decisões que você vai tomar ao longo da partida, que vocês sabem muito bem que a gente toma muitas decisões. Então, essas várias decisões, através da linguagem corporal, a gente consegue passar a nossa credibilidade. Então, antes de começar a falar sobre a regra 5, eu queria passar isso para vocês, porque eu acho muito importante essa questão de linguagem corporal, até nas marcações, né? Eu vou marcar uma falta, eu fui lá e fui incisivo, né? Utilização do apito e linguagem corporal, pá, mantém lá, tiro o livre direto daqui para lá, entendeu? Então, o jogador, né? O jogador que está lidando com você naquele momento, a comissão técnica, os telespectadores, né? A imprensa, elas vão visualizar aquilo e vão ver, o árbitro está convicto na decisão dele. Então, isso aí vai dando uma tranquilidade para você apitar o jogo de futebol, né? Então, isso é muito importante e eu acho que é bem importante falar isso para vocês. Claro que, de repente, a maioria de vocês já fazem isso, né? Já mostra essa linguagem corporal dentro do campo de jogo. Então, eu acho isso muito importante. E hoje eu também estou feliz, né? Então, quero passar para vocês isso também, que hoje saiu a segunda rodada do Campeonato Carioca, né? E eu estou apitando Português e Audax, né? Então, eu acho que é bacana também de passar isso para vocês. Então, a gente também fica muito feliz em estar sempre atuando, né? Então, eu falei, não, vou falar isso também para os colegas aí, eu acho que é bacana isso. Então, falando da regra 5, basicamente, né, gente? A regra 5 é o árbitro, né? Então, é o comandante, né? Como a gente fala, é o comandante do espetáculo, né? Então, a regra 5 ela vai começar lá na página 58 da regra, né? Então, eu vou falar com vocês muitas coisas práticas, tá, gente? Que eu gosto muito de trabalhar com a parte prática. Então, a gente tem a regra, mas eu acho que a prática é bastante interessante, porque a gente traz aqueles momentos que acontecem bastante no jogo. Então, deixa uma coisa mais bem clara, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá, gente? Porque a gente que está aprendendo e eu também estou aprendendo a todo momento. Valeu, galera? Então, a gente está sempre aí aprendendo aí. Uma das coisas bem interessantes, gente, que a gente vai falar é logo a primeira, né, que é a autoridade do árbitro, que é o tópico 1 da página 59, né? Então, a gente vê aqui no livro de regra que fala assim, o jogo é disputado sob o controle de um árbitro, que tem total autoridade para o quê? Cumprir as regras do jogo. Então, a gente sabe, gente, que existe várias situações, como eu falei para você, mas o árbitro ele tem que cumprir a regra do jogo. Uma das coisas que fica complicado para o árbitro quando ele erra alguma coisa referente ao quê? A regra do jogo. O árbitro não pode errar alguma coisa por desconhecimento de regra. A gente sabe que existem as partes interpretativas, mas a gente tem que ter o conhecimento da regra do jogo, tá? Porque a gente tem que ter, as nossas decisões têm que ser baseadas na regra do jogo, tá? Então, o tópico primeiro lá é autoridade. Então, quando a gente fala de autoridade, uma das coisas que a gente não pode ser autoritário, a gente tem que ser
autoridade no jogo. A gente não pode ser autoritário, achar que é melhor do que qualquer pessoa, até o próprio jogador. Então a gente está ali o quê? Vamos cumprir a regra do jogo e vamos passar credibilidade nas nossas decisões. Tá beleza, gente? Então eu acho que isso é muito importante, porque aí a gente coloca o quê? A nossa autoridade, que é isso que o árbitro tem que ser, autoridade, tá? Esquece a questão nessa palavra, autoritarismo. O árbitro nunca pode ter essa palavra em mente, tá? A gente é o comandante do jogo, mas a gente tem que ser autoridade, tá? Beleza, gente? Vocês estão conseguindo escutar? Tá beleza? Tá tranquilo? Sim. Tá tudo ok? Qualquer dúvida é só, Beleza. qualquer pergunta é só falar, tá beleza? Gente, uma das coisas, né, que a gente vai para o tópico 2, né, são as decisões da arbitragem. Uma das coisas que a gente falou anteriormente é o quê? É convicção nas nossas marcações. Então, foi lá, marcou uma falta, mostra convicção. Mostra convicção. O árbitro não pode dar papo para jogador? Tem determinadas situações que não. Tem determinadas situações que você vai marcar e você vai se posicionar. Algumas coisas que a gente tem que eu coloco muito nas minhas arbitragens é a questão de que você marcou uma falta, um tiro livre direto no meio do campo. Por que você vai ficar dando satisfação no meio do campo? Marca aquela falta no meio do campo e vai se posicionar. Professor, se eu tiver que dar um amarelo no meio do campo, aí você foi lá, aplicou o amarelo e se colocou. Se não tiver de dar amarelo, vai se posicionar. Aquela falta ali no meio do campo, não adianta você ficar justificando. Por quê? Vai criar um bolo de jogador e não vai ser legal para a sua arbitragem. Então, aquelas faltas de intermediária, de meio de campo, de lateral de campo, marcou, faça a sua contagem de barreira, se tiver, e se não tiver, vai se posicionar. Porque isso aí dá o quê? Dinâmica ao jogo. João, mas se for uma falta na entrada da área, aí não vai ter jeito. Você vai lá com spray, né? Ou se não tiver spray, você vai lá, ó, coloca a bola, nunca dê as costas para a bola, né? Para fazer a marcação da barreira. Então, uma falta na entrada da área, você colocou a bola lá, fez a contagem de 9 metros em 15, olhando sempre para a bola e colocou a barreira. Agora, professor, vou ter que escutar ali jogador? Como é uma falta na entrada da área, às vezes acontece, não vai ter jeito. Aquela falta na entrada da área ali, você vai estar ali no bolo. Às vezes você vai ter que aplicar um cartão amarelo. Agora, se não tiver sanção disciplinar, cartão amarelo ou cartão vermelho, já mostra proatividade. O que é a proatividade? Botou a bola e já foi para a contagem da barreira. Agora, se tiver de sanção disciplinar, aí você vai ter que, né? Não vai ter jeito. Aplicou o amarelo, aí vai ter que ter uma perca de tempo ali para a aplicação da sanção disciplinar. Ou também não tem cartão amarelo ou cartão vermelho. Tem uma advertência verbal. Chama aquele jogador lá e adverte verbalmente ele. Advertiu verbalmente ele e vai lá para a sua contagem da sua barreira. Agora, isso, gente, vocês coloquem isso na arbitragem de vocês. Sempre dinâmica de jogo, né? Sempre uma coisa dinâmica. Claro, tem horas que a gente tem que segurar um pouco, mas deu para colocar a dinâmica do jogo, coloca a dinâmica do jogo. Beleza? Advertiu verbalmente, fez a contagem de barreira ou se posicionou. Isso aí é o quê? Tomada de decisão e posicionamento. Tomou a decisão, posicionou, professor, mas se eu marquei a falta, né, pode acontecer, eu marquei uma falta, né, no meio do campo, aí fui me posicionar e o jogador veio atrás de mim para reclamar.
aí telegrafou-se uma possível punição de cartão amarelo. Porque aí ele telegrafou para todo mundo que ele está vindo reclamar com a arbitragem. Então, isso aí são algumas situações que a gente tem que colocar. Porque se você ficar ali naquele bolo ali, aí você vai escutar. Então, deu para se posicionar, vai para o seu posicionamento ali, que você vai ganhar tempo e vai dar dinâmica para o jogo. Vai dar dinâmica para o jogo. E os jogadores vão entender que o árbitro está dando dinâmica para o jogo. Então, isso aí é muito bacana quando o árbitro dá dinâmica ao jogo. Tá? E aí cai o quê? Na credibilidade que a gente falou anteriormente. O árbitro dá dinâmica no jogo, ele mostra o quê para os jogadores? Ó, credibilidade na arbitragem dele. Ó. O árbitro tá querendo que a gente jogue. Tá, gente? Então, quando a gente fala de decisões de arbitragem, eu coloquei isso porque isso é uma coisa prática, né, de dinâmica de arbitragem. E eu acho interessante quando o árbitro toma essa dinâmica, né, para o jogo. Né? Aí, falando de decisão, né, que o árbitro deve tomar as decisões do jogo com o máximo de capacidade. O que é isso? Essa capacidade é 90 minutos ligado no jogo. Então, quando a gente recebe a escala e quando a gente chega no jogo lá, que a gente dá o nosso primeiro apito, a gente tem que estar 90 minutos concentrado no jogo. Então, quando ele fala com a máxima de sua capacidade, é o quê? 90 minutos ligado, 100%. Porque qualquer falta de atenção pode acontecer alguma coisa que pode complicar a sua arbitragem. Né? Uma decisão equivocada em questão de segundos. Então, uma das coisas que eu vou falar para vocês na questão da prática, né? Quando a gente fala em questão de máximo de capacidade, seria o quê? O jogo está tranquilo, aí o árbitro dá aquela abaixada no jogo, né? E o jogo está tranquilo, está toque de bola para cá, para lá. Aí, em determinado momento, o cara dá um lançamento para a grande área. Aí o árbitro não ativou. Aí pode acontecer uma jogada de penal lá dentro. E você achando que o jogo estava tranquilo, você perdeu aquela situação lá dentro da área. O que eu estou falando em relação a isso quando a gente traz para a prática? É aquele 100% que a gente tem que estar ligado. Por quê? Jogo tranquilo, em menos de um minuto, a gente pode perder o jogo. Por alguma situação que a gente deixou de observar. Então, por isso, coloque na arbitragem de vocês isso, eu coloco na minha muito isso. É 90 minutos ligados, e mais os acréscimos, né? Porque nos acréscimos, às vezes, acontecem coisas, né, que às vezes a gente também não está ligado. Então, é 90 e mais os acréscimos. E se tiver prorrogação, ligado na prorrogação, e se tiver tiro penal, né, disputa lá dos tiros penais, ligado também, tá, gente? Então, sempre ligado, tá? E depois vai comemorar a arbitragem, né? Aquela excelente arbitragem que teve depois daquele de 90 minutos ligado. Então, fala da capacidade, né? Aqui na regra, né? Quando a gente fala de capacidade. Aí, de acordo com a regra e o espírito do jogo, né, gente? Então, falo que a gente falou no início, né? É cumprir as regras do jogo, né? Na sua plenitude. Tá beleza, gente? Então, isso é uma grande coisa. Então, lá, em razão disso, o árbitro possui, né? Adotar medidas adequadas para cumprir as exigências da regra do jogo, né? Então, aqui sempre falando em cumprir, né? Aí as decisões do árbitro sobre os fatos relacionados com o jogo, incluindo um gol deve ser ou não confirmado, e sobre o resultado do jogo são finais. As decisões do árbitro e demais oficiais de arbitragem devem ser respeitadas, né? Então, as decisões da arbitragem devem ser respeitadas pelos jogadores, comissão técnica, né? Então, isso aí está aqui no texto da regra. Tá? Aí, aqui, nesse ponto aqui, eu acho bacana, né, que ele fala aqui, ó, o árbitro não pode alterar uma decisão de reinício de jogo. Né? Então, vamos lá. Eu
antes de reiniciar o jogo, eu posso mudar qualquer decisão. Então, uma das coisas que é importante quando a gente fala de prática de arbitragem é o quê? Não reiniciar o jogo. Depois que você reiniciou, aí você não vai ter como voltar à sua decisão, tá? Então, tem situações no jogo, aí eu coloco os assistentes e o quarto árbitro, né? Nisso, porque a gente fala de equipe de arbitragem, né? E eu, graças a Deus, quando eu trabalho muito em equipe, eu acho que a arbitragem ela tem que ser em equipe, né? Então, quando a gente fala em reinício da partida, a gente tem o nosso assistente lá e a gente tem o nosso quarto árbitro para ajudar em alguma coisa que a gente não observou. Agora, desde o momento que a gente reiniciou, aí vai complicar. Aí a gente não vai ter como voltar atrás. Então, o que eu falo em relação a isso? Eu vou colocar uma situação prática que aconteceu comigo, só para deixar claro essa decisão para vocês. Eu tive uma situação onde eu marquei uma falta, mas eu não tinha a certeza se era dentro ou se era fora. O que eu tive? A tranquilidade para não tomar decisão rápida e eu fui consultar quem estava mais próximo da jogada, que era o meu assistente. Então, tive a tranquilidade, fui lá no meu assistente e, através da nossa conferência, a gente, graças a Deus, tomou a decisão correta, que nesse determinado jogo foi fora da área. Então, o que eu quero dizer em relação a isso? Eu tomei a decisão de falta e, junto com a minha arbitragem, junto com meus companheiros de arbitragem, eu tomei a melhor decisão. Tá, gente? Então, quando a gente fala de reinício, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Depois que a gente reiniciou, vai ficar complicado, que aí a gente não pode voltar mais na decisão. Salvo, a gente tem aqui um tópico na regra 59, né? Que ele fala aqui, ó, o árbitro não pode alterar uma decisão de reinício do jogo antes que se convença do erro, que por entendimento, própria razão, na opinião de outro árbitro da partida, né, se houver reiniciado o jogo, terminando o primeiro tempo, segundo tempo, saída de campo de jogo, ou encerrado a partida definitivamente. Tá? Aí ele tem outras coisas assim. Aí ele fala um item aqui que é importante, que é a questão da exceção do quanto estabelecido na regra 12, no item 3 e no protocolo do VAR, que aí ele fala em decisão disciplinar, em sanção disciplinar. O que eu quero colocar em cima disso? Ó, ainda que o jogo haja sido reiniciado, vamos lá, o jogo foi reiniciado, mas aí uma sanção pode ser aplicada caso outro oficial de arbitragem haja tentado se comunicar com este árbitro antes que o jogo seja reiniciado e a comunicação haja falhado. Nesses casos, não haverá reinício do jogo correspondente à sanção disciplinar. Então, o que acontece? Nessa questão, há uma exceção da regra. Aí eu vou poder lá aplicar a sanção disciplinar a esse atleta. Está correto, gente? Aí seria uma exceção à regra, de acordo com o estabelecido na regra 12 e no item 3 e no protocolo do VAR, que aí seria já uma coisa mais além. Está correto, gente? Então, é só para deixar claro em relação a isso. Mas o que eu quero dizer isso para vocês? Procurem sempre, né, não reiniciar o jogo rapidamente em caso de dúvida, né? Então, alguma situação que aconteça, você tem o quarto árbitro e você tem os assistentes que podem te ajudar naquele contra-ataque desgarrado, né? Aquela situação do lançamento que o árbitro, não por estar mal posicionado, ele ficou para trás. Então, nessas situações que você tem que tomar uma decisão, procure sempre aquele trabalho de equipe que é feito no vestiário, né? Com os assistentes e com o quarto árbitro. Está correto, gente? Vamos lá, seguindo. Aí a gente passa para
para a parte 60, né? Que é os poderes e deveres. Gente, eu estou sendo claro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá difícil de entendimento? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá, gente? Que a gente está aberto aí para trocar também, tá? Tá bom, gente? Então, a gente indo aqui para a página 60, né, do livro de regra, a gente tem os poderes e os deveres do árbitro, né, gente? Então, esses poderes e deveres do árbitro, a gente tem que estar na nossa cabeça. E uma das coisas também que eu vou colocar, antes de falar sobre isso, é aquela questão de que a gente tem que estar sempre com o livro de regra, né? Hoje a gente tem um aparelho celular, então, no aparelho celular, e se possivelmente, esse livro de regra na bolsa da arbitragem, tá, gente? Porque o livro de regra é sempre bom a gente estar. Porque eu tive agora a prova de regra da CBF, graças a Deus, passei, né? Passei no teste físico também, mas a gente tem que estar sempre lendo a regra do jogo, né? Porque sempre tem alguma situação que passa, que acontece no jogo, que a gente tem que estar sempre se atualizando, se aperfeiçoando na regra do jogo, tá? Então, quando a gente fala aqui, gente, de poderes e deveres, a gente tem, claro, o árbitro fará cumprir as regras do jogo, né? Controlar o jogo em colaboração com os demais oficiais de equipe de arbitragem. O que eu falei? Quando a gente está lá no vestiário, a gente faz 1, 2, 3 a arbitragem, a gente está falando em trabalho em equipe. Então, quando a gente chega lá no campo de jogo, a gente tem que fazer trabalho em equipe. Então, o árbitro tem que trabalhar em equipe com os assistentes. O assistente, quando tem um fone, né, ele tem que, árbitro, angula mais, você não está correndo, você não está aproximando mais da jogada. Quando não tem rádio, né, vai lá, acabou o primeiro tempo, o assistente tem que auxiliar. Eu acho que você, na parte disciplinar, tem que melhorar. O quarto árbitro também tem que opinar em relação a isso, porque é um trabalho em equipe. E, às vezes, a gente, como árbitro, a gente não está percebendo alguma situação. Então, o nosso assistente pode ajudar a gente, né? Às vezes, a gente, naquele jogo lá, a gente está um pouco disperso. E o assistente vai lá e colabora. Ô, João, vamos acelerar mais, vamos abrir mais. Então, o quarto árbitro também, lá na beira do campo, não é só para fazer substituição, tem que ajudar. Não é verdade? Às vezes, uma situação próxima ao quarto árbitro ali, uma entrada, pode auxiliar o árbitro, né? Então, isso tudo é aquele trabalho em equipe que a gente faz no vestiário, não é verdade? Hoje a gente tem grupos de zap, né? Então, isso tudo a gente tem que colocar em prática. Para quê? Para ajudar, tá, gente? Então, a colaboração é importante. Atuará como cronometrista, né, o tempo do jogo, tomará nota dos incidentes do jogo, remeterá às autoridades, relatórios, informações sobre as medidas disciplinares que tomou, como qualquer incidente ocorrido antes, durante e depois da partida. E supervisionará, indicará o reinício do jogo. Uma da coisa que é importante é a questão das anotações, né? Aqui não está falando que tem que fazer súmula depois, e até mesmo nas aplicações, assistente, anotar tudo bonitinho também. Quarto árbitro, anotar também. Porque, às vezes, passa uma coisa despercebido e a gente vai expulsar o jogador com 2 cartões amarelos. E o jogador não tinha nem tomado um. Então, isso que está falando aqui é a questão de quê? Das anotações que a gente tem que ter. Tá, gente? Então, os assistentes do quarto árbitro têm que colaborar nas anotações. Tá? Nunca se esqueça disso. Não deu tempo o assistente. Quando a primeira paralisação que deu tempo, vai lá e anota a sanção disciplinar para ajudar o árbitro, né? Aí aqui a vantagem, né? Eu permitirá o jogo quando a equipe sofrer infração, beneficiará de vantagem. Então, a vantagem que eu digo, né? Você pode sinalizar assim ou com uma mão só. O árbitro tem que perceber essa situação. Eu, particularmente, gosto de apitar com apito na mão. Nunca que eu digo, eu estou falando a minha experiência. O apito na boca, a gente pode apitar no instinto, né? Quando a gente está com o apito na mão, até levar o apito à boca, a gente já pensou. Então, às vezes, a gente perde uma vantagem pela questão do apito na boca. Então, a galera que apita com apito na boca, tenta apitar com esse apito na mão.
Porque aí você, até levar o apito na boca, deu tempo de você tomar e, caramba, vou aplicar a vantagem. E apliquei a vantagem. Com o apito na boca, às vezes você pode, né, perder uma vantagem porque o apito ficou. Aí apitou, já era. Perdeu a vantagem. Então, a galera aí, os amigos, né, desculpe o termo, mas os amigos que apitam com o apito na boca, pega o apito, segura ele na mão. Segura ele na mão e apita com o apito na mão. Pá. Tá beleza, gente? Isso aí é um conselho, mas quem apita na boca, tá, gente? Eu não estou falando que é uma regra, tá, gente? É só uma coisa que eu acho que é bastante interessante como prática de arbitragem. Tá, gente? Medidas disciplinares, né? Aí punirá a infração mais grave. João, Opa, desculpa. Eu pedi para o Naildo para fazer essa pergunta sobre a vantagem. Sobre a vantagem, tá? Sobre esse assunto. No caso, por exemplo, a gente tem visto nos jogos a bola batendo no árbitro e o árbitro dá vantagem. É aconselhável parar ou continua nessa vantagem? O que acontece? Vou te falar na prática isso. Se pegar no árbitro e mudar de posse de bola, aí você vai ter que pegar essa bola e dar uma bola ao chão para o jogador que chutou e a bola pegou no árbitro. Mas eu quero te dizer em relação ao quê? A prática do jogo. Se não mudar de posse de bola, segue o jogo. Então, por exemplo, você é da minha equipe. Eu chutei, pegou no árbitro e foi para você. Não mudou a posse de bola, segue o jogo. Tá? Mudou a posse de bola, bola ao chão. Beleza? Aí você não... E se nesse caso sai o gol? Sai o gol. Não vai haver reclamações? Não vai haver reclamação, porque não mudou a posse de bola. Não mudou a posse de bola. Desde o momento que mudou a posse de bola, aí você vai ter que dar um bola ao chão. Se mudou a posse de bola que eu digo assim... Não, perfeito, eu sei, mudou a posse, eu concordo plenamente. Tá? Se não mudou a posse, segue o jogo normalmente. Tá, segue o jogo. Sai o gol, não vai gerar reclamações? Não é melhor você parar? É isso que eu quero me referir. Porque, de fato, você vai aí de encontro à regra, entendeu? De fato, você vai de encontro à regra porque, de fato, não mudou a posse de bola e não atrapalhou não atrapalhou o zagueiro, não atrapalhou ninguém. Porque você vai atrapalhar desde o momento que você está mudando a posse de bola. Mudou a posse de bola, aí você atrapalhou. Aí você vai... Claro que o árbitro tem que tomar extremo cuidado em relação a isso, né? A bater nele, né? Tá beleza? Ficou claro ou parou alguma dúvida? Não. Ficou claro plenamente. Eu digo assim, se essa bola bate até no meio de campo, é fácil de você mudar, você continua o jogo. Entendi. Mas numa dessa daí, você está muito próximo do lance, certo? Dentro da área, essa bola bate no árbitro e não tomou uma rumo, ela continua pro cara que tocou a bola. E aí eu me refiro se sai esse gol, você entendeu? Entendi. Eu entendi nesse momento, porque o árbitro está próximo da jogada, ele está em cima, na marcação, está fazendo aquela coisa toda, e acontece um lance desses, a bola bateu no árbitro, sobrou para o centroavante caixa. É isso que eu me refiro. Entendi. Mas, como a gente está falando aqui de regra do jogo, né? Só para deixar claro em relação a isso para você. Claro que no momento lá, né? Você tem a dinâmica do jogo, né? Mas aí, quando a gente fala de regra de jogo, a gente tem que... Não mudou a posse, segue normal. Ok, obrigado, João. Ficou claro? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma coisa? Senão, eu vou seguindo aqui. Mas, essa pergunta... Qual o seu nome? Desculpa. É Ricardo. Ricardo, uma excelente pergunta, tá? Por isso que o árbitro tem que tomar muito cuidado com essa questão do posicionamento, tá? Isso aí, a questão do posicionamento, de bater no árbitro, o árbitro tem que tomar muito cuidado, tá? Para não ter perigo de acontecer uma situação dessa, tá? Aí, seguindo, tá, gente? Aí, quando a gente fala de medidas disciplinares... Quando a gente fala de medidas disciplinares, né? Aí punirá a infração mais grave, né? Considerando a punição de início de jogo, gravidade, tomar
medidas disciplinares quando o jogador começa a ter uma infração passiva de cartão amarelo ou expulsão, ter a autoridade para aplicar as sanções disciplinares desde o momento em que entrar em campo, prévia de jogo, calma aí, tiro livre, penal, o árbitro deve iniciar o relatório, tá? Vermelho, regulamento da competição, momento que o jogo pode dar início à partida, e depois, inclusive durante o intervalo. Gente, falando da medida disciplinar, aqui na regra fala de medida de cartão, advertência verbal e cartão vermelho. Gente, uma das coisas importantes que a gente vê muito, se for jogada para cartão vermelho, no primeiro minuto de jogo, é cartão vermelho. Se for para cartão amarelo, é cartão amarelo. E se for para advertência verbal, é advertência verbal. Árbitro de futebol tem que tomar a atitude correta para o determinado lance. Advertência verbal, cartão amarelo e cartão vermelho. Chegou lá, trava da chuteira, jogo brusco grave, é cartão vermelho, independente se está no primeiro minuto de jogo, se está no último minuto de jogo. Tá, gente? Então, quando a gente fala em medida disciplinar, claro que a gente vai ter a nossa condução de jogo. Então, quando a gente fala de sanção disciplinar, né, a gente vai ter as nossas atitudes dentro do jogo. Agora, se tiver de dar cartão amarelo, cartão vermelho, tem que dar. Tá beleza, gente? Não pode deixar de aplicar os cartões para as determinadas situações. Por quê? Isso vai criando uma bola de neve e aí você pode perder seu jogo. De repente, numa jogada que era para cartão amarelo, você não deu, aí depois a outra você vai dar, você vai perder o quê? O critério do jogo. Tá beleza? Tá beleza, gente? Então, eu quero deixar claro aqui que quando você não toma uma medida disciplinar que você tem que tomar, você acaba complicando o seu jogo. Porque você não deu amarelo aqui, aí o outro faz lá uma jogada, já que você não deu aqui, se você der lá, você já não teve critério. E o árbitro de futebol tem que ter o quê? Critério. Né? O ponto principal do árbitro é o quê? Ter critério. Jogada aqui para cartão amarelo, deu. Jogada aqui para cartão amarelo, deu. Jogada aqui para cartão vermelho, deu. Cartão vermelho aqui. Porque árbitro de futebol que vai para o jogo, ele tem que ter o quê? Critério. Manteve o critério, dificilmente vai ter uma má arbitragem. Por quê? Primeira coisa que vão falar o quê? O árbitro teve critério. Então, é isso que vocês têm que colocar isso e que tem que colocar isso para vocês. Tá beleza, gente? Então, quando a gente fala de medidas disciplinares, toma as medidas que tem que tomar. Não utilize de querer não, vou contemporizar. Árbitro não tem que fazer isso. Árbitro tem que ir lá e aplicar a regra do jogo. Tá? Sempre com atitude, com autoridade, mas cumprir a regra do jogo. Porque os jogadores, comissão, né, as pessoas que estão avaliando percebem. O árbitro teve autoridade, foi lá e aplicou as medidas que tinham de ser feitas para o jogo. Tá, gente? Eu não sei se eu estou muito devagar ou muito rápido, tá? Tá bem. Por causa do tempo, tá? Mas me desculpe, tá? Tá bem. Professor. Opa, desculpa. Pode falar. Eu só gostaria de fazer um adendo ao que o senhor havia falado sobre a pergunta do seu Ricardo. Se neste caso a bola toca, nós dois somos da mesma equipe. O senhor chuta a bola, toca na bola, que ela toca no árbitro e inicia um contra-ataque ao nosso favor. Porém, ela não mudou a trajetória. Essa bola, esse jogo não precisa ser paralisado? Ele permaneceu com a mesma equipe. Porém, ele inicia um contra-ataque após essa bola tocar no árbitro. Não, quando muda a posse, mudou a posse. Não mudou a posse. Tá, porque depois que o Ricardo falou, eu fiquei nessa dúvida. Não, é porque acontece.
Porque, normalmente, isso aí foi até pergunta da questão da CBF também, né? Quando você muda a posse, aí você vai... Senão você beneficia o infrator, entendeu? Né? Antes, o árbitro era neutro, né? Batia no árbitro, o árbitro era neutro. Hoje, não. Hoje, para não acontecer isso, a gente dá um bola ao chão ali para o último, né? Antes que tinha a posse, antes de bater no árbitro, né? Mas a gente tem que... Beleza. Podemos seguir. Beleza? A gente está com tempo até quando, aí? Só para mim ficar meio... Nós temos mais 17 minutos. Ih, cara, só para... Se eu tiver muito... Tá? Só para não dar uma perda de tempo. Tá, aí a gente fala aí fala aqui sobre lesões, né? Aí a gente tem aqui, ó, deixar o jogo prosseguir até que a bola saia se o jogador estiver levemente lesionado, mas aí a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Porque o árbitro não é médico, né? A questão de lesão do jogador, né? De paralisação, esse choque de cabeça a gente tem que tomar cuidado. Normalmente a gente está paralisando, né? Choque de cabeça imediatamente paralisa, né? Chama os médicos, né? Então, isso aí é uma coisa que o árbitro tem que fazer, né? Em questão de lesão, né? E choque de cabeça paralisa o jogo e chama o médico para entrar dentro do campo de jogo, tá? Beleza, gente? Aí a gente falando de lesão, jogador lesionado, seriamente lesionado aqui, se a bola estiver fora de jogo, isso, aquilo, exceções. Aí a gente tem a questão de sair, né, do campo de jogo de atleta lesionado, né? Então, por exemplo, se o atleta... vou dar um exemplo aqui, para deixar bem claro. O atleta que fez a falta, ele fez uma falta e o jogador ficou lesionado, mas esse jogador tomou a cartão amarelo. Esse jogador que recebeu a falta, ele pode receber o atendimento dentro do campo sem precisar sair, porque o jogador infrator, ele recebeu o cartão amarelo, tá? Antes, esse jogador lesionado, ele tinha de sair de qualquer maneira. Hoje, não. Se o jogador infrator recebeu o cartão amarelo, esse jogador lesionado, ele pode receber o atendimento dentro de campo e permanecer em campo, tá? Agora, se esse jogador não tomou a cartão amarelo, esse jogador lesionado, né, que tomou a falta, ele vai ter que sair. Ficou claro em relação a isso? Ou ficou claro na questão em relação a isso? Sim. Do cartão amarelo, tá? Vou repetir novamente só para deixar claro. Eu sou jogador infrator. Eu fiz uma falta no meu adversário e o meu adversário, eu tomei um cartão amarelo. Se eu tomar um cartão amarelo, esse jogador que recebeu a falta, ele pode receber o atendimento dentro de campo sem a obrigatoriedade de sair do campo de jogo. Tá, gente? Só para deixar claro em relação a essa questão de sair do campo de jogo. Tá? Uma pergunta. Opa, pode fazer. Posso fazer? João, tudo bem? Tudo bem, prazer. João, eu queria trazer uma coisa que aconteceu no meu jogo, e acho que pode acrescentar aqui para todo mundo. Eu tive uma situação que 2 jogadores do mesmo time subiram de cabeça e se chocaram, da mesma equipe. O preparador físico entrou no campo. Esses 2 jogadores precisam sair ou não, sendo da mesma equipe? Não precisa sair. Exatamente. Eles se manteram dentro do campo e eu achei muito interessante, porque raramente isso acontece, né? Dos jogadores do mesmo time se for jogadores de equipes diferentes, aí vai ter que sair os 2. Aí não vai ter problema. Mas vou te falar que isso acontece, né? Isso acontece. Porque às vezes a gente... É questão mesmo de... O jogo, é o que eu te falei, né? É o que eu falei para vocês. A regra do jogo a gente tem que estar... Porque o jogo prepara para a gente... Eu estou em eterno aprendizado, né? Também, né? Quando eu vim aqui falar para vocês, a gente está sempre em aprendizado, né? Então, tem coisa aí. Na regra lá, eu tirei na prova da CBF, eu tirei 9,5. Errei uma, porque acontece, porque são situações de jogo que eles colocam, né? Então, às vezes, você também fica, né, em situações assim, mas acontece, tá? E isso aí é aprendizado.
E agora, se for equipes diferentes, tem que sair. A gente tem que tomar cuidado na questão do cartão também, observar. O jogador tomou cartão amarelo, aí esse jogador não vai precisar sair. Então, algumas coisas, e a regra vai mudando, né? Tá, gente? Então, se eu falei alguma coisa também equivocada, gente, a gente está aí para aprender também, tá? Como eu falei para vocês, eu não sou o dono da verdade, não. Eu também estou aprendendo, tá bom? Tá, Obrigada. gente? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a essa questão aí, tá? De jogadores de atendimento, né? Cara, caiu, observou, viu que o jogador tá se retorcendo no campo de jogo, observou, para o jogo e chama o atendimento. O árbitro tem os acréscimos, tá, gente? A gente tem a ferramenta poderosa que é os acréscimos. Então, atendeu, ficou no chão, acrescenta no final da partida. Se tiver de meter 5 de acréscimo, 6, 7, acrescenta. Tá, gente? Então, em relação ao atendimento, é só ficar ligado junto com os assistentes e com o quarto árbitro na questão dos acréscimos. Tá, gente? Tá? A gente vai dar uma passada aqui, um pouquinho mais para frente aqui. A gente tem interferência externa, né? Aqui o árbitro deve parar, interromper, temporariamente ou encerrar definitivamente qualquer infração à regra do jogo, interferência externa. Por exemplo, iluminação, né? Pode acontecer, né? Acho que teve um jogo agora aqui no Rio que a iluminação caiu, já teve jogo também comigo que a iluminação caiu, esperar, né? Restabelecer, né? Aí você tem esse oficial de arbitragem, um jogador da equipe foi atingido por algum objeto, né? Que aconteceu também, né? De algum o assistente tomar alguma situação, tá, gente? Então, também a gente tem que ficar ligado em relação a isso. Deixa eu ver aqui. Pode acontecer de um apito do torcedor também, né? Aí o árbitro vai interromper, né? E recomeçar com bola ao chão, né? O engraçadinho tiver com um apito lá na arquibancada lá, tá beleza, gente? Então, só para deixar claro em relação a isso, né? Aí aqui a gente fala também que tem um tópico da regra também na questão do árbitro assistente de vídeo, né? Porque é uma coisa mais na frente, né? Só será permitido quando o organizador da competição atender todos os requisitos e protocolos, né? Então, quando a gente fala de árbitro de vídeo, tem que estar o árbitro habilitado, né? A competição tem que ter todos os subsídios, né? Para você ter que ter o VAR, né? Então, você tem que ter o curso do VAR também, né? Então, tudo isso, por exemplo, eu ainda não tenho o curso do VAR, a gente tem lá no tópico 63, só para deixar bem claro, né? Interferência do VAR, gol ou não gol, pênalti ou não pênalti, cartão vermelho direto e erro de identidade, tá? São alguns tópicos. João, Opa! boa noite, meu nome é Atemils, da Bahia. Tempo limitado, né? Gostaria Tá. de perguntar, só tirar uma dúvida. Naquele jogo da Copinha de anteontem, do final de semana, teve um lance ali que foi jogado um objeto, uma arma branca no jogo, na partida ali. E além dos invasores, naquele lance ali, o juiz tem que parar o jogo, anular o jogo, cancelar ali naquele momento, ou ele fez certo de dar continuidade? Não, olha só, aí você vai ter a segurança do estádio, junto com o delegado do jogo, ver tudo isso, ele se sentiu seguro e deu continuidade do jogo, né? Então, ali no momento que houve a invasão, aconteceu isso comigo também, tá, gente? Eu estava no jogo do Flamengo e Ceará, que um jogador entrou e agarrou o Arrascaeta, não sei se vocês viram esse jogo. Lembro. Eu era o quarto árbitro desse jogo. Então, você paralisa o jogo, tira o invasor, né? E aí vai ver com as autoridades competentes, delegado do jogo, teve a tranquilidade, ele reiniciou o jogo com tranquilidade. Tá? Tá beleza? Sem problema nenhum. Gente, aí tem aquele protocolo do VAR direitinho, né? Que é onde que o VAR vai entrar, né? Que é gol no gol, pênalti, cartão vermelho. Algumas coisas do protocolo, né? Que é uma coisa mais na frente. Aí você tem a revisão, né? Porque aí só falando um pouquinho do VAR, né? Se o VAR chamar, aí você vai ter que botar a mão aqui, né? Esperar, se for lá no ARA lá para fazer a revisão, faz o sinal, vai lá, né? Então, só para deixar um pouquinho mais claro, os equipamentos do ar, apito, relógio,
cartão amarelo e cartão vermelho, né? Aí os outros equipamentos, pode ter bandeira eletrônica, equipamento, né, de fone, né? São coisas. O spray, né? O spray, que algumas competições também, tá? E os árbitros também não podem usar joia, né? O jogador não pode, o árbitro também não, né? Nada de árbitro com cordão, joia, nada disso, tá, gente? E a gente tem os sinais dos árbitros, tá, gente? As sinalizações, tiro livre indireto, aquelas sinalizações que eu falei no início, sempre com convicção, sempre é falta daqui para lá. Então, a gente vai ter, né, sinal do VAR, está na página 65 e na página 66 e 67, né? Então, você tem tiro de meta, né? Cuidado para não confundir o tiro de meta com penal, né? Então, o penal é mais incisivo, né? Então, tem aquele árbitro que agacha para marcar o penal, tem aquele árbitro que... Então, tome cuidado, que às vezes o cara pode estar achando que tu está dando tiro de meta e está dando penal. Então, na hora do penal, gente, vamos apitar mais forte, ó, penal, para não confundir. E no final aqui, no finalzinho da regra, a gente tem as responsabilidades dos oficiais de arbitragem. Um árbitro, qualquer lesão sofrida por jogador, aqui, ó, um árbitro ou outro não será responsável por quê? Qualquer lesão sofrida por jogador, oficiais de equipe ou telespectador, qualquer dano material, qualquer prejuízo, isso aqui é que o árbitro não será responsável por isso, né? E algumas outras coisas aqui, né? Por causa do nosso tempo aí, entre tais, inclusive, é o seguinte: decisão de permitir proibição de realização de jogo em virtual de outro estado. Tem algumas coisas aqui que não compete ao árbitro, tá? Só para deixar um pouquinho bem claro. Gente, desculpe se eu não me alonguei muito, né? Se eu não fui claro em algumas situações, se eu me equivoquei em algumas situações, né? Eu fiquei muito feliz, né, em estar aqui com vocês. Espero, se vocês quiserem outra oportunidade de eu estar aqui com vocês, vai ser de imenso prazer. Se tiver outros convites, eu venho para falar, porque eu acho que é importante a gente estar sempre conversando. Fiquei muito agradecido, espero ter podido contribuir aí com alguma coisa, algum ensinamento. Só que uma das coisas que eu queria deixar, tá? Só para finalizar, né, a minha parte aqui, gente, curtam a arbitragem. Eu curto muito a arbitragem. Sejam profissionais, né? Passem credibilidade no trabalho de vocês. Entrem no campo de jogo, deem o máximo de vocês, né? Todas as minhas arbitragens, eu vou 100%. Esqueçam os problemas que vocês têm fora, em casa, que a gente sabe que a gente tem problemas, né? E vai para o campo de jogo, dê o máximo de vocês. Saem de lá com a camisa transpirando, porque isso aí vai dar credibilidade para o trabalho de vocês. E vocês vão ter sucesso na arbitragem de vocês. Tá beleza, gente? Tá? Muito obrigado, fiquei muito feliz pela oportunidade. Obrigado ao professor João. Nós temos 5 minutinhos para 2 perguntas. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Ninguém ficou com dúvida? Posso fazer uma pergunta? Pode, por favor. Pode, minha querida. João, Pode fazer. qual... Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou pedir os universitários. Você vai saber. Pode. Qual foi o maior desafio para você na sua carreira? Eu vou te falar que o meu maior desafio é você se manter em alto nível. Vou te falar a verdade. Porque a exigência é muito grande. Os testes físicos, né? Porque a gente tem a nossa família, a gente tem o nosso trabalho. Então, você se manter em alto nível é sempre muito difícil, né? Você tem que estar sempre treinando, né? Então, a evolução dos testes físicos, né? Eu peguei o teste físico, que era 12 minutos em 12.700, hoje são 40 tiros, né? Então, de fato, eu acho que o maior desafio é esse. Você está também sempre lendo a regra do jogo, está sempre atualizado,
para você se manter em alto nível, porque, eu vou ser sincero para vocês, a gente tem vários talentos, a gente tem várias pessoas de alto nível, e você se manter nesse grupo seleto não é fácil. Por isso que eu falo para vocês, mantenham foco, comprometimento, estudem a regra, né? Se algum momento de vocês estiverem tristes porque não foram escalados, porque às vezes acontece, né? Não desistam, porque a oportunidade vai vir e vocês têm que estar prontos para a oportunidade. Então, às vezes, vocês pensam assim como eu já pensei, eu não fui escalado. Aí, na próxima semana, a oportunidade veio. E aí eu não agarrei a oportunidade. E grave uma coisa isso para vocês. A gente não briga com ninguém. A nossa briga é contra a gente mesmo. Então, isso eu levei não só para a arbitragem, eu levei para a minha vida. Eu não disputo com ninguém, eu disputo comigo. Então, eu tenho que estar sempre melhorando, eu tenho que estar sempre me aperfeiçoando, para quando a oportunidade chegar, eu agarrar. Então, quando o meu colega está apitando lá, eu torço muito para que ele vá bem, porque vai chegar a minha oportunidade e eu tenho que estar preparado para isso. Então, essa frasezinha, guarda para vocês, gente. Se preocupem com vocês e trabalhem. Quem gosta de arbitrar, trabalhem duro, porque aí vocês vão ter sucesso na arbitragem de vocês. Como eu falei, eu não sou dono da verdade, eu erro, né? Eu falho como todo mundo falha, mas a gente está sempre aqui tentando melhorar, né? E uma das coisas que eu coloquei no meu cartão, né, de arbitragem são 2 palavras que eu levo na minha vida, que por isso a minha vida sempre foi dentro do que eu esperei. Humildade e simplicidade. Então, se você tiver essas 2 coisas na tua vida, você vai chegar longe. Então, quando eu coloquei isso na minha vida, meu cartão de árbitro está lá. Humildade e simplicidade. Tu vai longe, vai longe. Tu vai longe. Você não é mais do que ninguém e nem menos do que ninguém. Acabou. Faça o seu trabalho e arrebente, galera. Meu Instagram lá é @professor, eu acho que é prof_João. Quem quiser me seguir lá, tá? Vai ser um prazer, gente. Me desculpe, tá? Se eu não pude ser claro, se eu me equivoquei em alguma coisa, tá, gente? A gente está aqui para aprender também. Valeu, galera? Um grande abraço aí. Do Rio de Janeiro, 40 graus aqui, sensação térmica de 51. Calor tá bravo. Calor tá bravo. Fala, meu querido. Quando a gente fala que os nossos momentos aqui, eles são mágicos, está aí mais uma prova. Hoje tivemos mais um momento muito importante para falar daquele que é responsável por conduzir uma partida, o árbitro. Um bate-papo em alto nível. Uma sala, agora estamos com 50 colegas, mas já chegamos um pouco mais de 60, entre eles árbitros do quadro nacional, a Karen, árbitra nos Estados Unidos, instrutores do quadro nacional presente na sala. Isso só engrandece o nosso projeto. Professor João, em nome de todos os presentes, em nome de toda a diretoria da associação, gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite e participar do nosso projeto. Tenho certeza que em breve o senhor estará de retorno. Para a gente finalizar, gostaria que o senhor encerrasse com uma mensagem, por favor. A minha mensagem, eu falei, né? Humildade e simplicidade, sejam vocês aí. Sucesso para todos aí, felicidades, saúde para a gente, né? Estamos passando aí pelo momento complicado. Saúde aí, tenham humildade, tenham simplicidade.
no campo de jogo autoridade, que vocês vão ter sucesso na vida de vocês, tá? Grande abraço aí, galera. Deus abençoe todos aí. Tá beleza? Para a gente estarmos encerrando, gostaria que todos abrissem os seus microfones, como de costume, e a gente poder encerrar mais esse momento com a salva de palmas, por favor. Valeu, João! Valeu, João! Excelente.